Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos passar para a nossa aula de número 4 de física, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as funções horárias do movimento uniformemente variado. Então, pega o teu caderno e faz essas anotações aí, tá bom? Então, a primeira função que nós vamos ver é a função horária da velocidade, tá legal? Então, a função horária da velocidade me diz o seguinte, então veja só. Então, a minha velocidade em um ponto da minha trajetória, do meu movimento, é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá bom? E aí, se você for perceber aqui, ó, for fazer uma analogia com a função que você estuda lá em matemática, né? Você vai ter o seguinte, ó, y igual a b mais a vezes x, né? Só fazendo uma analogia aí para você ver que essa é uma função do primeiro grau, tudo bem? Onde a minha variável é t, né? Que o tempo ele vai variar de acordo com o passar, né, da minha trajetória, o tempo vai variar, obviamente. E variando o meu tempo, a minha velocidade também vai variar, beleza? Só lembrando aqui o seguinte, que para todas essas equações, a minha aceleração ela precisa ser constante e diferente de zero, tá bom? Óbvio, o movimento uniformemente variado só vai existir se a minha aceleração for diferente de zero, tá bom? Então essa aí é a nossa primeira função, função horária da velocidade. A segunda função que nós vamos ver aqui é a função horária do espaço. Então a função horária do espaço me diz o seguinte, que o espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. E aí, a gente consegue ver bem aqui também que ela é uma função do segundo grau, tá bom? Ou seja, quando mais para frente nós formos estudar os gráficos dos movimentos, né, dos movimentos uniformes, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que o gráfico dessa função é uma parábola, tá bom? Então, com a concavidade voltada para cima, se o meu A, ou seja, essa minha aceleração for positiva, né? Ou com a concavidade voltada para baixo, se for negativa. Tudo bem? Então, essa daí é a nossa segunda equação. E aí, perceba o seguinte, olha só, aqui em cima eu tenho velocidade e tempo. Então, é uma função que relaciona essas duas grandezas. E aqui embaixo eu tenho espaço e tempo. É uma velocidade que relaciona essas duas grandezas. Mas, o que acontece se durante o meu exercício eu precisar calcular a velocidade ou o espaço e eu não tiver a informação do tempo? Então, para isso, eu vou usar a nossa equação de Torricelli, tá bom? Ou Torricelli. Que aí, essa equação é a seguinte. Então, essa equação me fala o seguinte, que a velocidade, né, velocidade final, é igual ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Tá bom? Então, perceba que essa é uma equação que ela vai relacionar o quê? A minha velocidade com a variação do espaço sem depender do tempo. Tá legal? Bem simples, né? Muito bem. Então, para fechar nossa aula, vamos ver aqui um exemplo, tá bom? Um exemplo bem bacana aqui. Então, eu tenho o seguinte. A minha função S, a minha função é dada uma função S igual a 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2 é dada. E aí a questão vai pedir para nós determinarmos algumas coisas. Então, determine no item A o espaço e a velocidade inicial e a aceleração escalar, tá bom? Então, vamos lá resolver esse exercício aqui. Então, beleza, pessoal. Eu trouxe aqui uma folha para a gente fazer nossos cálculos à parte. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, o primeiro item, ele pede para que a gente calcule o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração escalar.
Então, aqui eu copiei a nossa equação. E aí, se a gente for ver, se a gente for fazer aqui um comparativo, eu vou escrever aqui a função como ela é. Então, S0 mais V0t mais a sobre 2t ao quadrado, certo? Então, por aqui eu percebo o seguinte, ó, que o termo independente, ou seja, aquele termo que eu não multiplico pela minha variável, é o meu S0. Então, quem aqui é o termo independente, que não está multiplicando a minha variável, que no caso é o tempo. Então, é o 10. Então, meu espaço inicial é 10. Né? E aí, a questão não diz se é metro por segundo, quilômetro ao quadrado, então vamos usar a medida de comprimento dividido pelo tempo, tá bom? Vamos usar, então, metros por segundo. Então, 10 metros por segundo. E aí, a minha velocidade inicial, né? A minha velocidade inicial, só ver se eu escrevi correto. A minha velocidade inicial, então, é aquele termo que é aquele número que multiplica a minha variável, tá bom? Então, no caso, ó, é aquele número que multiplica a minha variável, só que não está elevado ao quadrado. Então, quem não está elevado ao quadrado aqui é o menos 2t. Então, velocidade inicial, opa, pessoal, aqui é menos 2 metros, 10 metros, né? 10 metros, tá? E aqui é menos 2 metros por segundo. Muito bem, agora como é que eu faço para calcular, então, a minha aceleração? Então, veja bem, olha só. Então, olhando aqui para o meu termo, eu sei que a ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a 1 sobre 2, né? Que é o que ele me mostra aqui, ó. Então, quando eu tenho isso aqui, t ao quadrado sobre 2, na verdade, eu tenho isso aqui, ó. T ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes t ao quadrado, tá bom? Então, fazendo uma analogia aqui, ó, a sobre 2 tem que ser igual a 1 sobre 2. E aí eu cancelo esse 2 com esse 2 e eu vejo que a minha aceleração, então, é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração escalar é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse é o nosso item A, beleza? Espero que a confusão que eu fiz aqui não tenha te afetado, né? Não vou editar o vídeo, mas deu para entender que o espaço inicial é igual a 10 metros, né? E aqui no item B, ele pede para nós calcularmos, então, a função da velocidade escalar em relação ao tempo. Tá? Então, vamos lá para a nossa folhinha aqui, ó. Então, eu escrevi aqui a nossa velocidade escalar, a nossa velocidade da função da velocidade em relação ao tempo é igual a V0 mais A vezes T, né? Então, para eu calcular essa minha equação aqui, do que eu preciso? Da velocidade inicial, apenas isso. E da minha aceleração, óbvio, né? Então, vamos lá. Então, pelo item anterior, eu vi que a minha velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. E eu vi também que a minha aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Logo, como que vai ser a minha função horária da velocidade? Então, vai ficar assim, ó. Basta substituir esses termos na minha equação, na minha função, tá bom? Então, vai ser V0, quem é V0 menos 2, mais A de T, que é 1 vezes T. Ou menos 2 mais T, tá bom? Então, essa aqui é a equação da minha velocidade em relação ao tempo dessa função que ele deu aí em cima. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido bem esses exemplos. Tenham compreendido bacana. Uma aula rápida, fácil, para não tumultuar muito a mente de vocês. E aí, me acompanhem que eu vou trazendo mais exemplos para fixar melhor essa ideia na mente de vocês, tá bom? Então, um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!